Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que aqui estão no Santuário Basílica, visitantes, peregrinos, colaboradores, a você que, como membro da família dos devotos, também nos acompanha, muito obrigado pela sua fidelidade, por estar conosco nesse caminho tão importante de proclamar a palavra pela tradição e pela escritura, com o cuidado de olhar para quem precisa de apoio e também zelar por essa casa. Você que está em Ponte Nova e região pela retransmissora Educar, retransmissora da TV Horizonte e da Rádio América, que compõe a nossa rede catedral de comunicação católica, e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. Caríssimos, nesta manhã, ao olharmos para a escolástica que se encantava com as belezas e as singelezas do amor de nosso Deus, que com constância mostra o seu cuidado para com todos nós, ao olharmos para ela, gostaria de convidá-los a prestarmos bastante atenção no que a liturgia nos dá como banquete para essa manhã. Permitam-me olhar bastante para o livro dos Reis. É claro que o Evangelho de Marcos, na sua beleza singular de indicar que nós precisamos saber quem é Jesus na nossa história e sabermos identificá-lo, qual o papel que ele ocupa no nosso viver, tem uma riqueza fabulosa. Porém, para chegarmos a compreender aquilo que significa a imagem dessa mulher pagã, fenícia, que chega até Jesus e por ele não é elogiada, porque a expressão de Jesus deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, dizendo justamente, primeiro eu vim para o povo escolhido, o povo de Deus, o povo de Israel. Mas ela simplesmente fala: nós nos contentamos com as migalhas, porque as migalhas de nosso Deus são sempre muito maiores do que a nossa fortuna. Há uma sinalização aqui clara de que é imprescindível entendermos que a salvação de nosso Senhor é para todos, não para alguns, os filhos. Mas é importante, até para entendermos isso, olharmos para a imagem de Salomão já velho, com a vida estabilizada, com o reino seguro, e que é a imagem
daquilo que precisamos ter muita atenção. Salomão já está velho, já está idoso, já está maduro. Fez muitas alianças, seu reino está estável. E como é muito comum, ao adquirirmos uma certa estabilidade, uma certa segurança, nós não nos preocupamos com determinadas coisas. Quando tínhamos dificuldades financeiras, olhávamos os centavos. Depois de determinada estabilidade, curtamos, aproveitemos. Aqueles que passaram dificuldades, não só financeiras, mas na saúde, se dedicam uma atenção máxima, tomando cuidado para que aquela enfermidade não volte. Depois que estão bem, relaxa-se. Everson, que é enfermeiro e acompanha muitos casos, sabe que isso é verdade explícita. Quando temos que dar algumas respostas à justiça, ficamos todos atentos. Inclusive aqueles que correm o risco de perder a liberdade por algum erro, ficam bem, como a gente diria antigamente, ficam pianinho. Andam com muito cuidado, com muita atenção, com muito respeito. Passado o tempo, relaxam. A imagem de Salomão, velho, é a imagem daquele que já conseguiu muitas coisas. Conseguiu estabilizar o reino, conseguiu ter o seu sucesso, reconhecido por todos como um grande rei. Tudo fruto de seu pai. Mas ele que colhe os louros. E com o passar do tempo, ele começa a ceder, a ficar mais manso. Diria até que começa a ficar menos sábio. Porque se a sabedoria justamente é aprender com a vida, por que ele começa a cometer erros de um jovem? Porque ele relaxou. Começa a cultuar outros deuses, com ele, todos os signatários do reino, com os signatários do reino, algumas pessoas do povo. É como quando, me perdoem dizer e lembrar, quando nós estudamos a história e vemos o escândalo que foi, quando todos tomam consciência do que foi o nazismo na Alemanha, todos ficam escandalizados, assustados com o que o ser humano é capaz de fazer depois de uma certa estabilidade. E daí, bane-se completamente o nazismo, e deve-se banir mesmo. É inconcebível pensarmos que alguém se ache superior a outro. Seja pela sua orientação sexual, seja pela cor da sua pele, seja pela sua nacionalidade, seja por suas limitações físicas, psíquicas. E daí então, todos ficaram escandalizados e ninguém gostaria de ouvir falar nessa praga. E agora nós relaxamos, estamos num tempo de muita tranquilidade, agora determinadas reações preconceituosas, de indiferença, de discriminação, pseudo-superioridades começam a tomar forma dentro de nós, tudo porque nós relaxamos. Então, meus caros, minhas caras, o livro dos Reis, ao apresentar-nos Salomão, que começa a ser infiel não só por influência das suas esposas, mas porque ele faz escolhas.
Me lembro que ainda essa semana eu disse, é preciso sabermos da nossa fidelidade e olharmos para dentro de nós para não deixarmos com que aquilo que não pode saia. Estarmos vigilantes. E Salomão é o protótipo de quem sabe o que não pode fazer, escolhe fazer e nada nem ninguém lhe obriga, porque ele sabia que não deveria cultuar outros deuses. Ele sabia disso e ninguém o forçou a construir templos para outros deuses. Ele fez porque quis. E ninguém o obrigou. Afinal de contas, ele era o rei. Ele tinha total responsabilidade sobre o que estava fazendo. E tudo porque relaxou. Num tempo de estabilidade. E aqui eu quero dizer justamente isso que vou concluir agora. Nós não precisamos ficar muito alarmados com as infidelidades de pessoas nos seus tempos de dificuldade. Porque no tempo de dificuldade, na vulnerabilidade, até é compreensível alguém que cometa erros. Mas nós precisamos ficar muito atentos quando, por causa da nossa estabilidade, da nossa tranquilidade, da nossa vida já organizada, nós começarmos a ser infiéis em pequenas coisas e de modo gradativo. Gradativo. Como uma violência doméstica não começa com um murro, mas acontece com uma agressão verbal, também as nossas pequenas infidelidades do cotidiano da história começam com pequenas coisas, a partir daquilo que começamos a deixar sair de dentro de nós. Lembremos, quando é que o povo de Deus se tornou infiel? Quando começa a tomar a sua segurança começa a estar estabilizada. Enquanto ele estava fugindo do faraó, ninguém questionava nada. Mas quando começa um período onde tem que estão caminhando para a terra prometida, já não tem nenhum inimigo perseguindo, começam a ser infiéis, querendo construir outros deuses, maldizendo o alimento que recebiam, maldizendo a vida que tinham. Depois que se estabilizam, depois vem Saul. Saul se torna um rei, mas quando ele toma e consegue suas vitórias, começa a cultivar dentro de si o ciúme por Davi e deseja simplesmente, inclusive, matar Davi, perseguir Davi. Ele já estava estável. Passa mais um tempo Davi, um período de maior estabilidade no reino. Mas quando é que Davi enfrenta um dos piores momentos de sua vida? Quando o seu filho, que não participou da metade de suas guerras, se levanta contra ele e tenta matá-lo, tomar o seu trono, e acaba morto por próprias escolhas. Salomão, por exemplo, agora, depois de um determinado tempo de estabilidade, acha que pode fazer o que quer. Isso acontece com o nosso ministério, com nossa profissão, com o nosso jeito de viver, com nossa família, tudo acontece assim. Quando nós achamos que está tudo bem, aí que nós começamos a... Tem um negócio, Que barulho é esse? Teve um zumbido aqui. E assim, dessa forma, a partir desses exemplos, eu digo, meus caros, minhas caras, se nós não estivermos muito bem atentos e não nos deixarmos encantar pelo mistério de nosso Deus todos os dias, na hora que nós tivermos uma estabilidade, estiver tudo bem, nós achamos que podemos esbanjar a nossa vida e esquecemos que, na verdade, tudo que temos de conquista e de sucesso precisa também de perseverança. O povo de Deus se esqueceu disso e por isso, ao longo de sua história, conseguiu inclusive expulsar ou renegar as oportunidades de vida e salvação que o Senhor lhes apresentou. E a última de todas,
que nós podemos observar é quando Jesus, no meio dos homens, caminhando para fazer a vontade do Pai, e ele é o contrário extremo de Salomão, porque Salomão, no momento máximo, no momento de sua estabilidade, ele se torna infiel. Jesus, no momento máximo de sua estabilidade, indo anunciar o reino, não deixa de fazer o que devia, e ele corre inclusive o risco de ser assassinado para fazer a vontade do Pai, e ele não recua. O povo de Deus compreendia que a salvação era para eles, mas eles conseguiam, justamente pela estabilidade, por se acharem que estavam prontos demais, que não precisavam estar atentos, e deixaram passar a oportunidade que esta cananeia, que esta mulher fenícia conseguiu entender. Ela conseguiu perceber, ainda que seja pouco, eu quero o que ele pode me oferecer. No tempo de estabilidade, nós não sabemos, ou corremos o risco de não saber perceber pequenas sutilezas como grandes conquistas e grandes oportunidades na vida, nos relacionamentos e com Deus. Portanto, só uma coisa eu tenho a dizer: não precisamos tanto nos preocupar com aqueles que são infiéis nos momentos de dificuldades. Nós precisamos ter atenção nos nossos momentos de estabilidade, porque são neles que nós começamos a cometer grandes e graves tropeços. E aí, uma imagem mais simples que posso dizer é como aqueles casais que constroem a vida juntos. A mulher faz enormes sacrifícios. É uma imagem clássica. Aquelas mulheres que ficavam em casa para cuidar dos filhos e, enquanto o marido ia para casa, seguravam o máximo que podia, coitada. E aí, quando o marido constrói um bom e belo patrimônio, num momento de estabilidade, ele simplesmente pensemos, estejamos atentos, porque podemos trocar coisas muito preciosas por coisas muito menos importantes, simplesmente porque achamos que já estamos com tudo garantido. E o que nós temos, na verdade, é o hoje da nossa história. De pé, confiantes, apresentemos nossas preces. A nossa resposta